Shalom, queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar com vocês a palavra que eu ministrei ontem na inauguração da nossa rede de levitas. Foi uma palavra bastante extensa, mas eu quero resumir aqui apenas o pequeno esboço do que nós falamos. A rede de levitas, que eu creio se tornará uma das redes mais importantes da igreja por unir vários ministérios com representantes de todas as macros e de todas as outras redes, unindo o ministério de louvor, os levitas do templo, a intercessão, as crianças, teatro, dança, tudo que envolve essa parte do culto está envolvida na rede de levitas. E nós meditamos na palavra que diz: outra vez concebeu Lia, deu à luz a um filho e disse: agora, desta vez, se unirá mais o meu marido a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. Gênesis 29, 34. Então essa palavra Levi significa juntar, unir no hebraico. E o nome levita vem da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, os descendentes de Levi. E eles foram separados, escolhidos por Deus para serem aqueles que iriam servir a Deus em substituição aos primogênitos, já que Deus reivindicou os primogênitos de Israel devido a tê-los preservado na praga do Egito, que matou os primogênitos do Egito. Deus preservou os primogênitos de Israel, mas os reivindicou. E os levitas eram aqueles que serviam em toda a obra de Deus. Eles eram aqueles que faziam todo o serviço da obra de Deus, do ministério da tenda, do tabernáculo inicialmente, e depois no templo. É claro que hoje o que nós chamamos de levitas na igreja não são descendentes de Levi, mas são aqueles que fazem o trabalho ligado ao que os levitas faziam. E não da descendência de Levi, não um sacerdote segundo Arão, como a própria Bíblia diz que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então são levitas de Jesus, segundo o sacerdócio de Jesus. E a quem o levita deve se unir? Essa foi a palavra de ontem. Então o levita deve primeiramente estar unido com Deus, através de um devocional que contenha oração, adoração e palavra. Ainda unido com Deus, o levita deve viver em santidade. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E também nós vemos em Números 8, 21 a 22, que antes de servir, os levitas precisavam se santificar. Como naquela época a santificação era simbolizada, e ainda é hoje em Israel, pela lavagem, por se lavar, então eles lavavam as vestes e banhavam-se como símbolo de purificação, de santidade, antes de servirem. Falamos que precisamos de santidade nos olhos, nos ouvidos, cuidando daquilo que vemos, do que ouvimos, da boca, do que falamos, comemos, bebemos, santidade nas mãos, o que tocamos, nos pés, aonde vamos, na santidade na questão sexual, e falamos do jejum como instrumento para nos ajudar a vencer a carne e nos santificarmos mais e mais. E falamos também da nossa relação com Deus, o levita unido com Deus também na fidelidade à família, fidelidade à igreja, fidelidade nas finanças com os princípios da palavra de Deus, dízimos, primícias, ofertas. Em segundo lugar, ele precisa ser unido com a família, no casamento, na relação com os pais, na relação com os filhos. Ele tem que ser unido com os seus pastores. Em Números, do capítulo 3 em diante, várias vezes fala que os levitas foram dados ao sacerdote como presentes. E o levita é alguém que precisa ter um ministério para ele servir, para ele apoiar o ministério sacerdotal. Então, o ministério do seu pastor, o ministério da sua liderança maior. Ele também precisa ser unido com os seus líderes de célula, de macrocélula. Ele tem que ser um bom discípulo, se deixar discipular, ele tem que buscar essa unidade. Ele precisa ser unido com a igreja. O levita é aquele que une as macros, que une os ministérios. Ele ama o templo, ele é unido com o templo porque ele cuida dos objetos, ele cuida de tudo que envolve o templo. Ele cuida da igreja e ele une Deus com a igreja e a igreja com Deus. Então o levita é alguém que tem acesso íntimo
a presença de Deus. Deus abençoe a todos os nossos levitas.